Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Meu Deus, estamos aqui caminhando na obra que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos. Dia após dia, nós iremos crescendo. Abençoado de Deus, estamos de volta aí, com mais estudo aí, abençoados. Esse é um estudo de exortação. Quando eu iniciar um estudo agora, vou colocar se é de exortação, se é de teologia, né? Porque tem um estudo, tem reflexões, né? Para poder, porque eu estou separando a minha playlist, organizando. Então eu tenho que nomear, né? As pastas na playlist. Então, abençoados, aproveita aí que eu estou falando na playlist e visitem aí a playlist, tá? Existe a playlist também aí dos anos. Desde quando eu comecei, eu separei os anos. Tem playlist 2019, 2020 e agora é 2021, tá? E também vou separar aqui playlist de só teologia, só exortação e só reflexão minha, e botarei separado a reflexão da abençoada Arlete. Estou organizando aí, abençoados. Então, abençoados, vamos começar aqui dando assim saudações em graça, né, para os abençoados do estado da Bahia. Graça e paz aí para Rogério Simões, de Vitória da Conquista, e Marlene Silva de Barreiras, e a todos abençoados do estado da Bahia, graça e paz. Graça e paz para Juliana Ju, de Boa Vista, e a todos abençoados do estado de Roraima, graça e paz, abençoados. Graça e paz a Maria das Graças Petro, de Várzea, e a todos abençoados do Recife, Pernambuco, graça e paz, abençoados. Graça e paz e meus agradecimentos à participação, visualização, like, inscrições de todos vocês, abençoados. Muito obrigado aí. Abençoados, darei uma explicação a um abençoado, mas serve para todos os abençoados. Ele perguntou, né, por que o irmão André sempre muda a palavra Senhor para Yahweh, Deus. Abençoados, Yahweh é o nome do nosso Criador. Já existe um estudo aí no canal com o tema de o nome de Yahweh, o nome de Deus é Yahweh. Estudo de número 110. Amém? Estou fazendo um outro estudo no mesmo sentido, mas vai demorar um pouco para sair. Mas tem esse aí já, né? O estudo 110 já tem um tempinho aí já. Ouçam lá esse estudo aí, abençoados. Então, quando ouvir-me falar Yahweh, então já fica aí ciente que fala a respeito do ser Criador, Deus. Quando fala Yahusha, fala a respeito do nome verdadeiro de Jesus, que nós conhecemos como Jesus, mas o nome verdadeiro dele é Yahusha, HaMashiach, Yahusha, o Cristo. No decorrer desse estudo, farei um estudo sobre por que eu não pronuncio a palavra Senhor quando me refiro ao Criador Yahweh. É importante saber disso, né? Aguarde aí esse estudo sair e vejam, abençoados. Compartilhem, é importante, tá? Também faz parte da graça de Deus, do conhecereis a verdade os libertará. Faz parte disso. Ah, o irmão André não está mais pregando a graça. Estou pegando a graça. A graça é a salvação mental que Deus mandou através, né, de Yahusha, Jesus, para nos libertar mentalmente e fisicamente.
a respeito desse tema que é o estudo de hoje. E o tema é: hoje é o tempo oportuno de Deus. Hoje é o tempo oportuno de Deus. Esse é o tema desse estudo de hoje. É tudo ligado. É tudo ligado. Não tem nada separado. Irmão André não está pregando coisas fora da graça. É tudo ligado à graça de Deus. Abençoado, se você está aí conhecendo a graça de Deus hoje é o seu tempo oportuno, o dia da sua salvação. Alguns irmãos dirão: mas irmão André, já somos salvos. Sim, concordo. Mas há dois tipos de salvação. Você sabia? Vamos ver que tipo de salvação o apóstolo Paulo estava querendo dizer àquele povo de Corinto. Essa epístola foi escrita provavelmente entre 50 a 57 depois de Cristo. Paulo estava passando, ali numa época, num período turbulento entre o pacto da lei e o pacto, desconhecido ainda por muitos ali, o pacto da graça de Deus. Paulo estava anunciando, ainda era desconhecido ainda a muitos, e ele estava passando nessa transição entre o velho pacto da lei de Moisés e o novo pacto, de Yahshua, do Cristo. E 2 Coríntios 6:2, Paulo diz assim aos Coríntios: porquanto diz Yahweh, eu te ouvi no tempo oportuno. Aquela época que eles viviam era tempos oportunos, o qual os apóstolos e os prosélitos eram os convertidos, deveriam decidir a qual lado ficar, na graça de Cristo ou na lei de Moisés. Hoje também, os abençoados de hoje também devem fazer essa escolha. Eles devem aprender um pouco mais também sobre a graça, para não ficar aí na falácia religiosa de muitos. Eles pregam mentira, eles pregam heresias, eles são preteristas, nos chamam de vários nomes. Mas não sabem a oportunidade que estão perdendo. Não sabe que hoje é o dia do socorro, da salvação mental. Hoje é o dia oportuno, são tempos oportunos que vivemos. Você está se referindo só ao tempo do Paulo lá, daquele povo até 70. Não, abençoado, também hoje. Essa palavra também serve para nós hoje. Os tempos oportunos também serve para nós hoje. O tempo que aquele povo deveriam decidir qual lado ficar, na graça de Cristo ou na lei de Moisés. O apóstolo estava colocando aquelas pessoas naquele tempo a decidir. E hoje também, nós pregadores da graça também temos que colocar os irmãos a decidir. Ou você fica num sistema religioso falho, caduco, mentiroso, ou você segue a graça de Cristo. Então Paulo continua e diz: eu te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Paulo estava falando para aquele povo. Esse é o momento propício, o dia da salvação. Paulo estava anunciando que aqueles eram dias da salvação daquele povo. E Yahweh estava socorrendo os seus filhos através da graça de Yahshua. E Paulo, mais uma vez, afirma: com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Se ele falou agora, então não se trata de uma salvação espiritual, e sim uma salvação mental. Os últimos dias em que aqueles povos deveriam escolher um lado,
O lado dos homens, fariseus, saduceus, seguidores de homens religiosos, ou o lado em qual, né, a graça nos leva à palavra do reino ideal, o reino de Deus. Ou você serve a homens, a religião, ou serve o reino de Deus. O reino de Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Deus. Paulo resumiu em uma só, botou graça de Deus. Para termos a separação, lei e graça. Quando se fala lei, se fala lei de Moisés. Quando fala graça, fala do evangelho do Cristo, que foi dado para Paulo, o qual Paulo se tornou apóstolo aos gentios. Essa é a salvação mental e física, abençoados. E por que eu digo que hoje também ainda serve para nós esse tempo oportuno? Por que ainda serve para os dias de hoje o tempo oportuno? Mas vivemos já no tempo da graça. Sim. Concordo? Mas muitos ainda precisam ser salvos do regime da lei, porque ela ainda está implantada como dogma no sistema religioso atual. Muitas pessoas ainda estão tentando servir essa lei no sistema religioso atual. Não podemos negar isso. Mas ela já deixou de ser. Já deixou, mas eles não sabem. Eles continuam levando aquilo seriamente ao pé da letra. E fora as outras coisas a mais que é inventada pelos ditos pastores. Esse é o nosso trabalho. Levar essas pessoas a mudar sua mente, a despertar espiritualmente. Essa é a salvação que o Paulo está falando. É a salvação física e mental. Muitos ainda andam nesse sistema levítico implantado como dogmas religiosos no sistema religioso atual. E Paulo estava explicando isso àquelas pessoas que estavam no regime da lei daquela época. Abençoados, somos predestinados no Espírito. Nós somos o Espírito, vivendo nesse corpo de carne, encarnado nesse corpo de carne. A criação de Deus são os filhos em espírito, e todos nós somos o Espírito. Não perdemos a salvação, mas como homo, quando eu falo homo, me refiro a homem e mulher, como homo encarnado nesse corpo de carne, Nascemos no tempo da salvação, no tempo da graça de Deus, mas vendidos no sistema religioso. Desde criancinha nos foi ensinada esse sistema religioso caduco, que estão aí, que anos a mais anos não faz nada. Mas algumas pessoas mudam, se libertam, segundo a fé delas, a fé que elas têm em Deus. Mas a mentira, todo dia ela é posta como verdade. E quando falamos a verdade, é posta como mentira. Nós pregamos aqui o evangelho verdadeiro de Yahshua, o Cristo. E as pessoas nos agridem, dizendo que somos preteristas, somos anticristos, e falam um monte de bobagem sem conhecer a verdade. Precisamos agora se renovar, se transformar pela renovação da nossa mente. É isso que o Paulo está querendo ensinar, salvando-a mentalmente e fisicamente. Por isso ele diz lá os Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A graça nos salvou fisicamente e mentalmente, nos mostrando a verdade. Mas tem que ser por meio da fé. Sem fé na graça genuína, jamais salvará, jamais libertará sua mente do sistema
religioso dos homens. Quando cremos, começa um processo espiritual de despertar e vamos crescendo de glória em glória, libertando-nos mentalmente das falácias históricas e teológicas dos chamados pastores, chamados senhores da falada igreja, né? E fisicamente, porque quantas pessoas estão sendo postas aos ridículos nas chamadas igrejas? Um circo de possessão maligna, né? Um descarrego que nunca acaba. Rituais, sacrifícios, até mesmo financeiro, sem valor algum para Yahweh. A Bíblia não fala nada disso. Yahshua, Jesus, não ensinou nada disso. São doutrinas de homens gananciosos, desviados da verdade. Por isso a Bíblia fala sobre a doutrina dos homens. E Paulo disse: isso não vem de vós, isso não vem de vocês, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Não é pelos nossos méritos. A salvação não é por obras meritórias. Eu vou subir no monte e vou ser salvo. Não, abençoado. É uma salvação mental. É só o conhecimento da graça que pode te dar essa salvação mental. O sistema religioso não vai te salvar mentalmente, nem fisicamente. É somente pela graça que você é salvo. Pelo conhecer da graça. O conhecer do verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa graça é mentalmente, fisicamente, para você parar de servir a homens desviados da verdade. A sistema religioso atual que está aí, que não ensina a verdade. Isso é salvar das mentiras, das falácias religiosas, que te livra de homem desviado da verdade. Por isso que o homo, quando eu falo homem e mulher, o homo físico e mental precisa aceitar a graça de Deus em sua vida. Olha o que diz João 1,17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei de Moisés foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade. Está associando a graça e a verdade. Estão se associando. Quer dizer que a graça é a verdade. E vieram através de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quando se fala na verdade, estamos automaticamente falando na graça de Yahweh, na graça de Cristo. Pois a graça é a verdade. Porquanto, para sermos salvos das mentiras, é preciso conhecer a verdade. Ou seja, a graça de Yahweh, Deus. Por isso o profeta falou: meu povo sofre por falta de conhecimento. E Deus diz aqui, através de Paulo, te socorri no dia oportuno. Esse é o dia da salvação. É o dia que a graça estava sendo pregada para aquele povo lá. E você que está recebendo a graça hoje, né? João 8 diz para você: conhecereis a verdade, conhecereis a graça. E a verdade vos libertará. Só a graça pode libertar. Só a graça pode salvar mentalmente e fisicamente das falácias religiosas atuais, da religião atual, do sistema religioso atual, de homens desviados da verdade, que tem título de pastor, mas não te ensinam a verdade. Amém? Isso aí que Paulo estava querendo passar para aquele povo, né? O qual espero que os abençoados tenham compreendido, entendido, aceitado espiritualmente. Fico por aqui. Abençoados. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.